Salve, salve a você que está ligado aqui no YouTube do Esporte na Band. Este é o Band Placar com o oferecimento BandBet. Tem muita coisa legal para a gente falar hoje para você. Tem o basquete da NBA, tem João Fonseca arrebentando no Masters 1000 de Miami, mas a gente começa falando sobre o maior clássico do futebol sul-americano. Argentina e Brasil, duas equipes que se enfrentam amanhã no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. É o campo do River Plate, que foi reformado, cabe mais gente do que no Maracanã. Ou seja, é um estádio muito grande que estará lotado de torcedores argentinos, loucos, é claro, para que a seleção da casa vença o Brasil. Vamos falar mais sobre a seleção brasileira? Afinal de contas, o técnico Dorival Júnior fez 4 cortes em relação à equipe que derrotou a Colômbia num jogo muito ruim por 2-1 na última quinta-feira em Brasília. Alisson, com uma concussão, acabou sendo substituído pelo arqueiro do Palmeiras, o Everton. Mais adiante, no miolo de zaga, Gabriel Magalhães está suspenso, foi substituído pelo Beraldo, ex-São Paulino, hoje jogador do Paris Saint-Germain, e 2 atletas do meio de campo, 2 titulares, Bruno Guimarães e Gerson, por motivos diferentes, acabaram sendo desconvocados. Ederson da Atalanta e João Gomes do Wolverhampton, na Inglaterra, foram convocados. Então a gente vai ver uma seleção brasileira bem diferente em relação àquele time que derrotou a seleção cafeteira no Mané Garrincha. Outra mudança pode acontecer na lateral direita. Afinal de contas, o Wesley entrou muito bem na partida contra a Colômbia, no lugar do Wanderson, que por sua vez não jogou absolutamente nada. O Wesley acabou ajudando a mudar o rumo do jogo, né? E entrou marcando ninguém menos do que Luiz Dias, que havia feito o gol da Colômbia naquela partida, super jogador do Liverpool da Inglaterra, ou seja, foi um osso duríssimo de roer. O Wesley tomou conta muito bem do Luiz Dias e ainda fez jogadas ofensivas muito boas. Outra alteração, de repente, Savinho no lugar do Rodrigo. O Rodrigo não jogou nada contra a Colômbia. Savinho, ex-atleta do Atlético Mineiro, hoje no Manchester City, entrou bem demais. Então a gente pode ver uma seleção brasileira que terá 4 alterações obrigatórias, ainda mais modificada para pegar a Argentina, que vem cheia de moral. Afinal de contas, derrotou o Uruguai jogando em Montevidéu por 1-0, com um gol anotado pelo ótimo Thiago Almada. Aliás, que golaço! Ex-jogador do Botafogo, campeão de tudo no ano passado, hoje no Lyon, que é outro time do John Textor. A Argentina, todo mundo já sabe, mas não custa repetir, vem sem Lionel Messi e Lautaro Martínez, que acabaram sendo cortados por conta de lesões musculares. Nico Gonzalez foi expulso na partida contra os uruguaios, mas ele começou no banco de reservas. O ataque da equipe de Lionel Scaloni teve, por um lado, Juliano Simeone, Thiago Almada na esquerda e Julián Álvares, mega centroavante da equipe do Atlético de Madrid, que conhece muito bem o Monumental. Afinal de contas, ele foi revelado pelo River Plate. Então, grande possibilidade de a gente ver uma vitória da Argentina nessa partida. O time do Lionel Scaloni é muito melhor treinado do que a equipe do Dorival Júnior, que passa por um péssimo momento. Afinal de contas, você pode dizer assim, mas ganhou da Colômbia, não jogou nada contra a Colômbia e tem 3 dos melhores jogadores do mundo. Vinícius Júnior, Rafinha e Rodrigo, os 3 atuando no futebol espanhol. Então é um absurdo que o Dorival Júnior não consiga fazer esses caras renderem na seleção brasileira o que rendem nas respectivas equipes no futebol espanhol. Mau trabalho do Dorival Júnior, que está com a batata assando à frente do comando da seleção da CBF. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, acesse o site bandbet.bet.br e tenha acesso às melhores oportunidades do mercado para esse grande jogo entre Argentina e Brasil. A bola rola amanhã às 9 horas da noite, como eu disse, no Monumental de Núñez. Então não perca, BandBet multiplica, ou seja, odds turbinadas para você, numa combinadinha que eu preparei especial para esse grande jogo de bola. Vamos falar sobre o que vai acontecer hoje, afinal de contas, vai ter bola nas quadras dos Estados Unidos, na melhor liga de basquete do mundo, a NBA.
Tem Boston Celtics na quadra, tem Los Angeles Lakers, as duas equipes mais tradicionais do basquete norte-americano. E quem fala mais sobre essas duas equipes é o meu amigo Eduardo Barão, diretamente de Nova York. Fala aí, Barão, um abraço para você. Olá, Bernardo. Grande abraço para você, para todo mundo também aí no Brasil. 2 grandes jogos em destaque na rodada dessa noite da Liga Americana de Basquete, a NBA. O primeiro envolvendo a equipe do Orlando Magic contra o Los Angeles Lakers. Orlando Magic, time da Flórida, que tem muitos brasileiros morando por lá e, claro, a torcida do Lakers gigantesca no Brasil e no mundo, né? O último duelo, o Orlando acabou levando a melhor. Destaque para o alemão Franz Wagner, cestinha da equipe do Orlando Magic, anotando 37 pontos. Mas nos últimos 5 duelos entre Lakers e Orlando, pequena vantagem do Lakers, 3-2. O Orlando, como eu falei, tem o alemão Franz Wagner, é um cestinha, jogador que faz muitos pontos por partida, tem médias de 20 pontos e 6 rebotes. E também o jovem, forte Paolo Banchero, um cara que é decisivo debaixo do garrafão, com médias de 32 pontos e 9 rebotes. Já a equipe do Lakers, que sonha alto nessa temporada, teve no final de semana o retorno de LeBron James. LeBron voltando de contusão, evidentemente, com o LeBron em quadra, o Lakers é outro. Mas claro que durante esse período teve como grande destaque o seu armador, né? O Luka Doncic, que tá jogando demais, tá fininho o Luka, né? Bem diferente de quando jogava pelo Dallas Mavericks. O Luka tá arrebentando, com médias de 28 pontos, 9 rebotes, e 9 assistências. Quem cresceu demais na ausência do LeBron James, durante esse período que ele ficou fora das quadras, foi também outro jovem, Austin Reeves, que está com médias de 29 pontos e 8 assistências. Mas é claro que com a volta de LeBron, a equipe do Lakers ganha demais, uma força ofensiva, uma força defensiva, e essa dupla LeBron e Luka Doncic tem feito a diferença em quadra e por isso, para mim, o Lakers é favorito nesse duelo contra a equipe do Orlando Magic. Além desse grande jogo, teremos logo mais outra partida importante da NBA envolvendo o Sacramento Kings contra o Boston Celtics, atual campeão da NBA. Aliás, a franquia do Boston acabou de ser vendida, o maior negócio, mais bilionário da história dos esportes americanos, né? No último duelo, o Sacramento acabou vencendo a equipe do Boston. O DeMar DeRozan, veterano, ala, foi o destaque da partida, marcando 24 pontos. Mas nos últimos 5 duelos, ampla vantagem do Boston Celtics, está 4-1. Eu falei do DeMar DeRozan, jogador que já passou pelo Chicago Bulls, pela equipe do San Antonio Spurs e está jogando bem pelo Sacramento Kings, com médias de 22 pontos e 6 assistências. E o DeRozan acabou se reencontrando com Zach LaVine, outra peça ofensiva importante da equipe do Sacramento. Os dois estiveram juntos no Chicago Bulls. O LaVine tem médias de 21 pontos. Mas é claro que o Boston Celtics tem um time muito entrosado, tem grandes jogadores, o principal deles é Jason Tatum, com médias de 30 pontos e 8 rebotes. E o Kristaps Porzingis, né, o Porzingão, o pivô que faz a diferença em quadra, com médias de 24 pontos e 7 rebotes. Vai ser um grande duelo, um grande jogo de basquete, esse entre Sacramento Kings e Boston Celtics, mas o Boston é o Boston, né? Um time que está entrosado, está jogando demais, e para mim o Boston é favorito na partida contra o Sacramento. Um grande abraço para você, até mais! Valeu, Barão. Vamos falar mais sobre esse Boston Celtics, que é o atual campeão da NBA, que vem muito forte para conquistar o bicampeonato, embora esteja atrás na Conferência Leste do Cleveland Cavaliers. O Boston Celtics tem esse cara aqui, Jason Tatum, arrebentando, foi inclusive campeão com a seleção dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Paris. Tem Jaylen Brown, o Barão falou sobre o Kristaps Porzingis, o Porzingão da massa, que chegou à NBA pelo New York Knicks, hoje joga no arquirrival Boston Celtics, é um pivô de muita força e muita qualidade técnica também. Então, Boston Celtics é mega favorito contra o Sacramento Kings. Você vai apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, tá? E vai fazer a sua fezinha na NBA, porque BandBet tem uma exclusividade para você. É o seguinte, você aposte em 3 jogos, falamos sobre 2 já, e coloque R$100. Você vai ter um cashback de 50 para seguir apostando na NBA
ou na NHL, que é a Liga de Hóquei norte-americana. Não perca essa grande oportunidade que BandBet preparou para você. Eu vou botar na tela agora as melhores oportunidades do mercado para o brasileiro João Fonseca. A gente fala agora sobre tênis. Afinal de contas, o tenista carioca está voando no Masters 1000 de Miami, disputado no complexo do Hard Rock, onde é também disputada a Fórmula 1 em Miami, lá no norte de Miami, da cidade da Flórida. O João Fonseca vem de uma vitória espetacular sobre o francês Hugo Humbert, que é o número 20 do ranking mundial da ATP. Não esperava tamanha facilidade, mas espera uma vitória sobre Alex de Minaur, o tenista australiano, que é o 11º colocado no ranking da ATP. Veja, é um jogador muito bom em quadra de grama, por isso ele sempre vai bem no torneio de Wimbledon, na Inglaterra, que é um dos 4 grandes slams do ano, da temporada. O João Fonseca está se sentindo muito à vontade na quadra rápida de Miami. Então vai ser um duelo de jogadas muito rápidas, de troca de bolas, não sei se tão intensas assim. Embora o João Fonseca tenha o forehand hoje mais forte do circuito da ATP. Afinal de contas, a bola no forehand dele atingiu 181 km por hora na vitória sobre o Hugo Humbert. E aqui você tem um BandBet Multiplica com as melhores oportunidades do mercado para esse jogo do João Fonseca, que será disputado hoje na Flórida. João Fonseca para ganhar a partida em mais de 23 games e meio, ou seja, um jogo muito duro para o tenista do Rio de Janeiro, que é torcedor do Flamengo, aliás. A concorrência está pagando R$ 3,90 em média para esta combinada. BandBet paga R$ 4,50, ou seja, uma possibilidade imperdível de mercado para você. É o que eu sempre digo por aqui. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Valeu!